Olá! Nesta aula vamos observar as opções de ferramentas geométricas do Illustrator, como elas são construídas em termos de linhas e pontos e também como manipulá-las. Então eu vou separar as opções de formas geométricas, retirando essas formas daqui, isto é, as opções geométricas de retângulo, elipse, polígono, etc. E também vou retirar as opções de linha, as formas que têm linha reta, arco, espiral, etc. Então temos os dois elementos aqui. Eu também vou mudar essa artboard, essa prancheta. Vou pegar a ferramenta artboard, vou observar aqui em propriedades e vou mudar a posição dela. Ela está em formato retrato, eu vou colocar em formato paisagem. Cliquei aqui então nas opções que o painel propriedades apresenta sobre a ferramenta artboard. Eu estou usando o formato A3 e mudo de retrato para paisagem. Vou pressionar o comando 0 ou Ctrl 0. Tenho aqui então encaixado na tela, na janela, a minha prancheta. Agora eu vou desenhar um retângulo. Cliquei na ferramenta retângulo, clico e arrasto mantendo o mouse pressionado. Desenho um retângulo. Vou desenhar um retângulo com cantos arredondados, mesma coisa, está aqui. Vou desenhar também uma elipse. Pego a ferramenta elipse e apenas clicar aqui desenhar, eu posso. Ou eu posso pressionar Comando ou Ctrl, eu temporariamente troco a ferramenta que eu estou usando pela ferramenta de seleção e clico, ele tira a seleção do outro objeto. Faço meu desenho aqui. Da ferramenta retângulo até a ferramenta elipse, eu começo a desenhar justamente do canto superior esquerdo quando eu começo a fazer o desenho. Se eu pegar o polígono ou a estrela, ao fazer o desenho, eles começam automaticamente pelo centro do objeto, então é uma maneira diferente de fazer. Aqui eu estou usando o polígono, a ferramenta polígono, mas ele está me dando um triângulo, porque eu mudei da última vez que eu fiz esse objeto. Então o que eu posso fazer? Ou eu posso dar um clique, ele me dá uma opção de colocar quantos lados eu quero. Essa opção de clicar e fazer uma alteração antes do desenho aparecer está também nas outras ferramentas geométricas. Posso colocar 5 agora aqui e pressionar OK. Agora eu pego a ferramenta estrela e ela tem o mesmo comportamento do polígono, isto é, começa a desenhar pelo centro. OK, vou pressionar no Shift só para gravar aqui na posição reta, posição que coloca as duas pontas como base. Muito bem. Alguns desses objetos têm alguns detalhes interessantes. Por exemplo, se eu pegar a ferramenta retângulo com cantos arredondados, ao desenhar eu posso pressionar seta para cima, ele aumenta o arredondamento dos cantos, ou seta para baixo, ele vai diminuir até que eu fique sem eles. É uma opção. Pressionando Comando ou Ctrl, eu consigo arrastar o objeto, mesmo estando com a ferramenta que eu acabei de desenhar. O polígono também tem algumas opções enquanto eu desenho, além de pressionar o Shift para ele travar a posição base reta, ele também tem, enquanto eu não solto o botão do mouse, seta para cima, seta para baixo para aumentar a quantidade de pontas ou diminuir. E ainda tem a opção de pressionar a barra de espaço e colocar o objeto onde eu quiser, enquanto eu não soltar o botão do mouse. A estrela tem um item a mais, enquanto eu desenho eu posso não somente movimentar com barra de espaço, mas também pressionar seta para cima, seta para baixo e ainda pressionar mais um item que é o comando ou Ctrl para aumentar as pontas sem aumentar as pontas internas. Posso aumentar sem pressionar o Ctrl, depois pressionar o Ctrl e diminuir até inverter, se for o caso. Muito bem, são opções interessantes que eles possuem. Já falei sobre outros elementos de controle aqui. Vamos vendo aos poucos o que é possível fazer com esses objetos nas suas formas naturais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra página aqui do lado, vou pressionar a barra de espaço e arrastar para a esquerda com a ferramenta Hand, a ferramenta mão, e vou pegar a ferramenta Artboard. Cliquei, vou observar aqui em propriedades, eu tenho esta opção aqui do lado de Name, do lado do nome da Artboard, que é criar mais uma. Clico nova, ele aparece espontaneamente aqui do lado da outra página. Agora eu vou desenhar esses outros elementos, por exemplo, linha, cliquei na linha, cliquei e arrastei livremente, ou clique e arrasto, pressiono o Shift, ele sempre tem uns travamentos que podem ser interessantes. Desenho livremente ou com Shift. E a ferramenta Arco, ele é um arco mesmo, tá aqui, simples assim, bastante útil. Ou eu também pressiono o Shift, ele trava em
1/4 de círculo, senão você tem 1/4 de elipse, se não usar o Shift. Se eu quero mudar a posição, lembre-se, eu tenho como clicar apenas e inverter algumas opções. Então, eu tenho aqui no eixo X, no eixo Y, ele pode ser aberto ou fechado, pode testar isso, é simples, ele fecha o objeto. E também tenho como fazer essa mudança do arco, isto é, se eu alterar esse arco para côncavo e pressionar OK, ele faz uma mudança na posição do arco. Veja, ele estava invertido. Deletei aquela opção para mostrar o seguinte: assim como o desenho de algumas formas anteriores tem limites enquanto eu faço o desenho, posso alterar, também posso fazer com arco. Eu desenho, posso usar então seta para cima e seta para baixo. Ele muda a posição do arco ou muda a direção. Agora eu vou pegar a ferramenta espiral, também é um desenho simples aparentemente, mas ela tem sua complexidade. Por exemplo, desenho. Posso desenhar de maneira simples ou posso desenhar pressionando seta para cima ou seta para baixo. O mínimo da seta para baixo é o arco e tenho seta para cima também, além de pressionar o Ctrl ou Command para fazer esse trabalho de puxar o mouse em direção ao centro ou contra ele. Seta para cima, Command ou Ctrl. Eu posso inverter isso com Command ou Ctrl. Espiral. Aí eu tenho a grade, essa grade comum, que também responde com Shift, altura e largura iguais, ou seta para a direita para aumentar a quantidade de linhas verticais, ou seta para a esquerda para diminuir. Setas para cima para aumentar a quantidade de linhas horizontais, seta para baixo para diminuir. A grade polar tem comportamento similar. Aqui, vou pressionar aqui a barra de espaço para mudar de lugar. Vou puxar um pouquinho mais. Seta para a esquerda para diminuir a quantidade de raios, seta para a direita para aumentar a quantidade de raios. Seta para cima aumenta a quantidade de círculos, seta para baixo diminui a quantidade de círculos. Bastante interessante também. Se eu pegar a ferramenta de seleção, eu clico no objeto, movimento ele, aumento, diminuo, pode ser com Shift, sem o Shift é sempre proporcional à altura e largura. E eu posso, no caso da grade, botão direito do mouse, desagrupar. Desagrupei a grade vem por padrão com agrupamento de linhas e um retângulo. A grade polar é similar, vou desagrupar também, estou usando o botão direito do mouse na tela, tiro a seleção depois de desagrupar, clico no objeto e arrasto. Então eu separei os círculos das linhas. Posso desagrupar mais uma vez e separar linhas de linhas, no caso o raio, e também as linhas do círculo. Ok, vou na próxima página, ferramenta de seleção, clico nos objetos e tem alterações simples, como já vimos antes. São alterações que eu posso fazer com a ferramenta de seleção, além de aumentar e diminuir. Muito bem, além disso, de algumas construções serem mais simples, outras um pouco mais complexas, se eu pegar a ferramenta de seleção direta e clicar no objeto, agora nós vemos a construção real desses elementos, isto é, linhas e pontos. Clico em cada ponto, eu tenho uma seleção individual. Pego a ferramenta de seleção, clico nos objetos, agrupados ou não, ele manipula como um todo o objeto, aumentando, diminuindo o tamanho, girando, etc. Se eu pegar a ferramenta de seleção direta, agora muda um pouco o quadro. Mesmo quando eu tenho já um objeto selecionado, quando pego a ferramenta, ele já aponta para os pontos que constroem a linha. Então, mais de um ponto aqui, já que eu tenho cantos arredondados, eu tenho para cada canto 2 pontos construindo. Se eu clicar, então, no retângulo mesmo, no quadrado, eu tenho 4 pontos. Quando eu tenho linhas retas, eu tenho esses pontos expostos, mas quando eu tenho linhas curvas, as coisas mudam um pouquinho. Eu tenho mais alças de controle, de curva agora. Não somente o ponto, mas também as alças. Não somente o ponto que constrói a linha, mas também os pontos de controle dessa curva. Quando eu clico em linhas isoladas, também tenho 2 pontos como mínimo. Clico e arrastei agora o ponto. 2 pontos para uma linha. Vamos observar que se eu clico no meio da linha, eu tenho este ponto aqui contornado, esse também. Eles estão vazios, eles estão apenas mostrando contorno. Se eu clico, ele mostra um preenchimento. Então, agora está selecionado. Posso selecionar um e outro. Posso selecionar os dois ao mesmo tempo. Ou clicando em um, Shift, pressionando Shift e clicando no outro. Quando eu arrasto um, arrasto os dois. Se eu clicar em apenas um, arrasto apenas um. Se os dois estão selecionados, arrasto um, arrasto os outros. Isso funciona também para um objeto mais complexo. Se eu seleciono só um ponto, movimento ele. Se eu seleciono mais de um ponto, agora eu cliquei e arrastei com a ferramenta seleção direta, arrasto aqueles 2 pontos. Se eu clicar no objeto, pressionar o Shift, clicar nos pontos com a ferramenta
seleção direta. Posso também clicar e arrastar sobre ele, pego os pontos. Quando eu movimento um, o objeto vem inteiro. Por quê? Porque todos os pontos são selecionados. Diferente se eu clicar em apenas um e mover, ou pegar dois e mover. Então agora eu amplio a minha capacidade de alteração sobre um objeto ou um objeto geométrico pronto. Idem para as linhas espiral, por exemplo. Agora, como tem curva, eu tenho outros tipos de controle sobre as curvas ou sobre mais de um ponto, pressionando Shift e selecionando, e ainda sobre um ponto com o seu controle da curva. Isto me dá uma liberdade gigantesca. Assim eu posso observar como eu consigo mudar as coisas em relação ao objeto, quanto mais liberdade eu tenho para trabalhar os elementos com ferramentas diversas. Veremos mais sobre pontos depois. Tem muito mais controle ainda para a gente ver. Obrigado por assistir. Até a próxima.